Mandasse não. Pra mim? Rosa Maria. Oi, Rosa, tudo bom, minha flor? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você tá? Como é que tá sua mãe, sua família? Que Deus te abençoe, viu? Um cheiro grande pra tu, morrendo de saudade. Mas como diz Xanda Avião, as cores estão voltando. Logo, logo a gente se encontra, viu? Beijo grande. Vai começar a vacinação em crianças, Isso que é. a partir de que ano? Recebeu aí? Boa noite a todos os nossos internautas. É com grande alegria que estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença de Merlin Ramonique, do grupo Amor Animal. Ela hoje vai falar um pouco sobre o grupo que faz parte da cidade de Arco Verde com muito orgulho. Nossa programação ela vai ficar sendo transmitida todas as quartas-feiras às 7h30 da noite pela nossa fanpage do Facebook do Jornal Portal do Sertão, tá certo? Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Farmácia Farma Verde, o Ricardo Peças e Serviços e a Conecta Engenharia, tá bom? Monique, boa noite, seja bem-vinda e gostaria que você se apresentasse aos nossos internautas para falar um pouco sobre o amor animal. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É muito importante a gente trazer esses atores que são envolvidos em causas assim, que é uma iniciativa muito legal mesmo do jornal, está trazendo a voz para esses atores, né? E quero agradecer a todos os internautas que estão conosco e uma boa noite. A Monique, qual a sua função hoje no grupo Amor Animal? A minha atuação, ultimamente, realmente no grupo Amor Animal, ela é de administração, junto com a presidente Lucineide. Eu acho que ele está ligado. A gente Tá tinha funcionando. Agora tá. Já. Pode continuar. Atualmente a minha função é de voluntário administrativo e logística, né? Mas não que isso me limite a apenas isso, né? Porque quando precisa a gente vai lá, vai para a graduação, a gente vai fazendo as outras funções, né? A gente separa em algumas coisas, daquele que se afina mais dentro de finalidade, mas quando dá, cada um se ajuda, independente da função, cada um vai se ajudando, cada um vai correndo atrás.
vai fazendo a sua parte, né? Quantos anos tem o grupo Amor Animal já? Atualmente temos 7 anos, né? Mas assim, é uma luta, a gente diz que nascemos em 2014, mas na verdade, cada um na sua casa fazia alguma coisa já voltada para animal. Agora em 2014 mesmo, assim, o grupo se reuniu e disse, não, agora está na hora da gente pegar a vizinha lá de cima, a vizinha lá de baixo e unir essa temática, fortalecer mais, né? Do que cada uma fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí disse, não, vamos nos unir e vamos tocar o barco de uma forma assim mais atuante, realmente conscientização para a sociedade, porque lá em 2014 a gente diz, não, só tem 7 anos, mas muita coisa já mudou em 2014, muitas leis já mudaram. Algumas pessoas a gente acredita que a gente já conseguiu tocar, de conscientizar, né? De, poxa, não gosta, mas respeita, né? A gente acredita que a gente nasceu, o Grupo Amor Animal nasce em 2014, mas os integrantes vêm bem antes disso e se reúnem em 2014. Então surgiu através de um grupo de amigos, podemos falar isso assim? Na verdade, cada um fazia a sua parte, de forma isolada, individual, né? Uns até tentaram participar de outros grupos, mas realmente o pensamento era maior, era mais grandioso, e a forma de trabalho também era mais formal. Então, quando esses amigos começam a dialogar, né, na época, Lucineide, Neide, Vanessa, Aldaíris, Eliane, que são lá os precursores, a gente, eu assim, não, vamos se unir, inclusive foi na casa de Bia, vamos se unir, ó, o pensamento agora é afim, é mais grandioso e a gente está cansado de cada um fazer a parte individual. E não observava, assim, na cidade, uma forma assim, de trabalho voltada de fato. A gente observava, assim, que algumas pessoas trabalhavam individuais, observava que algumas pessoas se movimentavam, mas para ter essa visibilidade maior, para ter até um maior número de doação. Hoje a gente participa da Marcha de Defesa Animal, que aqui em Arco Verde é o único grupo que pode fazer a Marcha de Defesa Animal, que é de Neuma, lá do Rio de Janeiro. Então, foi uma coisa que disse, não, vamos nos unir, vamos fazer uma coisa grandiosa. Aí esses amigos disseram, não, então, vamos parar de trabalhar individual, vamos trabalhar de ajudar outras pessoas e vamos nos unir realmente. Aí, daí, em 2014, escolhemos logo, escolhemos nome, escolhemos presidente. Aí disse, não, vamos abrir CNPJ, vamos trabalhar de uma forma, vamos abrir contas jurídicas, vamos trabalhar com mais ética, assim, e moral, de certa forma. Fizemos o estatuto do grupo. Fizemos uma coisa realmente sólida e mais funcional, né, de 2014 para cá. Em relação à doação, quantos eventos de adoção que vocês realizam assim nas feiras? É uma vez no mês, a cada 15 dias? Como é que o Grupo Amor Animal está trabalhando dessa forma? Varia, porque a gente tem um grande problema de logística, porque a gente às vezes precisa de uma doação de um toldo, né, porque a gente não consegue alugar aqueles toldos, né. A gente precisa de voluntários, que são poucos, porque precisa dar banho nesses animais. Não pode levar de qualquer jeito. A gente precisa de carros. Aí não tem, aí a gente já consegue táxi. Então, é muito diversificado e também de acordo com a quantidade de animais bebês que a gente tem. Atualmente, a gente tem 11 bebês. Inclusive, a gente iria fazer uma feira, mas precisamos cancelar, né, por vários fatores de logística, essas coisas que é um empecilho constante, diário na nossa vida, né? Falta de estrutura, falta de ajuda financeira, voluntário, escassez, que também, de certa forma, cada um tem uma vida particular para desenvolver. A gente tenta não viver aquilo 24 horas, embora vivemos, né? Que é diariamente as custas, diariamente animais abandonados, diariamente os animais com fome. Então, é uma coisa bem constante. É verdade. Quantos animais hoje vocês têm em casa, vamos dizer assim, para adoção? Você tem uma média? Tenho uma média, né? Assim, em proteção, adultos, vamos dizer, animais adultos, cachorros, temos 58. Né? Adolescentes, que a gente chama, que é aquela fase que está mais ou menos com uns 3 anos, ali temos 18, os bebês temos 11. Só que fora esses, em cada casa também tem uns lá temporários, que está passando de 60. Temos 40 gatos que a gente dá suporte. Tem uma senhora que ela não é do grupo,
mas ela acumula alguns animais e a gente precisa também dar um suporte, porque ela sozinha também não consegue se movimentar, ela está passando de 60 animais. Então, tudo isso a gente tem que colocar na conta, né? Diariamente é mais de 25 quilos de ração que precisa ser distribuída. E ração bem regada, né? Então, esses números, assim, assustadores, mas são reais. Realmente, eu não sabia que o quantitativo era grande, não, viu? Ou seja, bem grande. Só sabe quem está de dentro, né? Quem está de fora, às vezes acha que é fácil, né? Ah, não, é uma coisa fácil, manusear, tratar, levar, né? Com adoção, vai para casa. Ou seja, vocês não têm um espaço físico para esses animais estarem lá, né? Vamos supor, um terreno adequado, com as casinhas separadas, macho, fêmea, gato, vocês não têm. Não. Na verdade, você traz bem aquela ditado bem famoso, né? A grama verde é a do vizinho, né? Porque esses animais, eles são distribuídos nas nossas casas, são distribuídos em terrenos nossos, né? Inclusive, eu deixo na casa da minha mãe, que aí já deixo lá, e um já deixo. E assim, é uma logística muito complicada de ser feita, porque vamos trazer aqui um exemplo. A gente pega um cachorro que está na rua, aí vamos à problemática. Esse cachorro, ele precisa de um acompanhamento. Quando a gente recebe, olha, meninas, tem um cachorro assim, na Avenida Antônio de Japiaçu, vocês podem resgatar? A gente gostaria muito, mas aí vamos lá. A gente colocaria onde? Quando chega um cachorro novo, geralmente a matilha se junta para tentar matar o outro. É impressionante. Aí tem que fazer toda aquela separação que às vezes a gente não consegue. Tem que fazer aquela adaptação que requer tempo. Mas aí a gente tem casa, tem marido, tem tudo. Aí não consegue fazer essa adaptação. Esse cachorro precisa de alguém para levar para um veterinário, que requer custos. Né? Aí não, leva para um postinho, certo? Leva para um postinho, mas vem medicação, vem exame, precisa de uma pessoa para levar, precisa de uma pessoa para acompanhar, às vezes dá medicação de 3 em 3 horas. Então, é uma coisa bem mais ampla, né? A gente quer resolver o problema que está aos nossos olhos, enquanto sociedade. Ah, tira aquele animal que está ali no beco do Buí, que tem muito no Bandeirante, certo, mas a gente vai tirar e a gente vai levar para onde? A gente vai conseguir separar que ele não seja morto de uma forma, de certa forma, cruel da outra matilha? A gente vai conseguir fazer o tratamento dele, porque a gente tem contas absurdas. Hoje a gente chegou num patamar que a gente não consegue socorrer todos os casos. De madrugada, quem vai? Muitas vezes a voluntária pegou mototáxi para socorrer cachorro, e pegar e colocar nos braços e ir. Não é todo táxi também que aceita. Então, a gente tem um taxista parceiro amigo que diz, não, pode colocar no meu carro. É complicado, né? Então, quando a gente diz assim, as meninas não querem socorrer aquele cachorro, certo, as meninas não querem, será que elas não querem por outros problemas e você não pode socorrer por quê? Está entendendo? Assim, a gente não pode também atribuir uma responsabilidade nossa, enquanto sociedade, num coletivo, para uma pessoa, um grupo específico, né? Porque, com certeza, o que a gente queria, idealizaria, seria, não, a gente vai ter uma estrutura mega linda, com gatil, com os canis, com pessoas para trabalhar lá 24 horas, porque a gente precisa daqueles animais doentes estar com supervisão médica, a gente teria centro cirúrgico, é muito bom, mas a gente ainda não chegamos lá, mas a gente espera e acredita que muita coisa já mudou, né, de 2014 para cá, então a gente acredita que... É verdade. Eu tenho uma prima e uma tia que, como você falou, né, a compartilha, né, levar os animais para a sua casa. Minha prima, teve um dia que eu cheguei na casa dela, acho que tinha uns 20 gatos. E na minha tia, acho que tinha uma faixa de 20 a 30 também. Ou seja, ela vai andando na rua, vê um gatinho abandonado num pé de árvore, tem dó, pega, leva para casa. E esse exemplo que você traz é importantíssimo, porque elas nem fazem parte do grupo, elas não fazem parte do grupo, e elas conseguem ajudar a sociedade, elas conseguem fazer com que esses animais sejam retirados da rua, elas conseguem que algum suporte indireto elas conseguem fazer. Então, se cada um conseguisse fazer um pouco, se cada um não colocasse uma sobrecarga, se cada um fizer um pouquinho a sua parte, a gente consegue mudar essa realidade.
Verdade. Eu tenho uma vira-lata que eu adotei com vocês, amor animal. É Mel o nome dela. Quando eu peguei, bem pequenininha, eu ainda não sabia que minha esposa estava grávida. Aí, com 2 ou 3 meses, a gente teve a notícia, né, que ela estava grávida. E isso causou um ciúme em relação com a cachorra, porque ela só queria, ela tinha muita atenção da gente, né? Aí depois perdeu um pouquinho a atenção, mas assim, se cada pessoa fizer a sua parte, a gente já ajuda muito o grupo Amor Animal, né? Com certeza, né? Os sem raças definidas, quando a gente faz uma feira de adoção, a gente escuta muito assim, mas ele vai ficar que tamanho? A gente não sabe. São sem raças definidas, então são uma mistura que a gente não sabe o que vai dar. Eu tenho sem raça definida que é quase da altura de um poodle, mas eu tenho uma que diz, não, essa cachorra ela parece um cavalo de tão grande. Então, assim, a gente precisa também ter essa consciência crítica de que sem raças definidas a gente não tem como adivinhar o tamanho, e a gente precisa criar uma consciência de quando adotar, que eles são seres que vão durar em média 15 anos, que vão precisar da gente na questão de tudo. São seres sencientes, então ela com certeza vai ter ciúme do bebê. Como se você tiver outro filho, ele vai ter ciúme do irmãozinho. Isso é questão de adaptar, isso é questão de educar. Isso requer trabalho, isso requer atenção, mas não é nada impossível, né? Acho que pior é quando adota com a gente, aí faz, olha, agora eu estou num apartamento pequeno. Eu já tive voluntário no apartamento pequeno de colocar 27 cachorros. Vocês têm muito caso de alguém adotar e depois chegar para querer devolver? Sim. Até porque quando assina o termo, dentro do termo ele diz, né, que ele é responsável, até porque a gente tem, a gente já tinha uma lei de 98, mas ela foi modificada no passado, né, das causas penais são mais agravantes atualmente, mas a gente tem vários casos. Olha, agora chora muito. Sim, chora, é um filhote, ele vai chorar, ele está longe da mãe, ele precisa se adaptar àquela família, àquela rotina, àquela casa. E são coisas assim, agora eu vou viajar. Sim, mas é rotina, aquilo faz parte, é um ser vivo que vai fazer parte da sua vida e você realmente precisa se organizar, você precisa se dedicar. Na minha opinião, assim, na nossa, a gente não vê muita lógica, porque adotar é uma coisa, é um ato realmente de amor, porque você sabe que requer muita atenção, requer muito dispêndio de tudo, até financeiro, né? Porque atualmente eu tenho 9, né? Então, se você olhar minhas contas assim, de ração, é um pouco alta. Então, não, elas estão comigo, vão. A medicação, vai. Aí, precisa da bateria cardiológica, vai. Então, e aquilo requer muito tempo, né? Tem aquilo de adaptação, aquela briga mais com a outra, você precisa estar disposto a isso, aí adotar. E às vezes a gente acha que no calor da emoção, às vezes querer fazer o gosto de alguma criança que também não é conscientizada pelos pais, né? De que o animal é um ser vivo, não é um brinquedo, ele requer atenção da criança, aí depois, eu não quero mais, aí liga pra gente. E o animal volta muito triste. O animal volta muito triste, porque ele vai triste, de certa forma, porque está saindo de perto da mãe, de perto dos colegas, mas quando ele está numa casa, ele fica e se adapta, e depois ele vem com aquele olhar tristão e diz, poxa, eu fui devolvido. Tem animais que foram devolvidos 3 vezes. Que até o voluntário disse assim, não, também vai ser. Já chegou de pegar mototáxi e descer na Vila do Presídio atrás do cachorro, porque já tinha sido devolvido, e abrir a porta, e ela pegar ele na chuva e dizer, não, você não vai mais ser devolvido, você fica comigo. Lembrando que ela já tinha 18, acho que na época. Então, assim, é uma questão que a gente precisa também passar para as crianças, de que não é brinquedo, é bonito, vamos adotar. Não, mas quando você tiver maiorzinho. Então, ou então também quando os pais quiserem tomar essa responsabilidade para si, né? Qual o critério hoje para os nossos internautas que estão nos assistindo aqui agora para adotar um cachorro ou um gato? Tem alguma exigência que vocês fazem no ato da adoção? Sim, precisa levar RG e CPF, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e precisa assinar o termo. O termo tem algumas causas, né, que a visita pode ser feita
sem aviso prévio, a gente pode chegar de surpresa e assim eles não podem se negar. Esse animal não pode ser dado a outra pessoa. Em caso de algum imprevisto, precisa ser comunicado ao Grupo Alma Animal para a gente estar entrando em contato e ver essa situação do animal e recolher ele novamente. Não é apenas abrir a porta, como a gente já chegou, e quando chegar, diz, cadê o cachorro? Não, foi passear, e certo, a gente vai esperar, e não, mas não sei o quê. E o cachorro voltar para a gente com doença do carrapato, cheio do carrapato. Então, aí traz outro trabalho, porque quando eu te entrego um animal em boas condições de saúde, e ele volta para mim debilitado, a minha dívida só vai aumentar, em questão de medicação e tudo. Então, quem quiser adotar, precisa... Primeiro, fazer uma reflexão. Geralmente, eu digo, primeiro, faz uma reflexão. Se você está disposto eu não posso viajar porque eu não tenho com quem deixar meu cachorro. Eu não posso ir agora porque eu preciso esperar o horário do meu cachorro fazer as necessidades na rua. Então, precisa primeiro fazer uma reflexão. Depois disso, é só pegar os documentos, comprovante de residência, RG, CPF, e estar entrando em contato e assinar o termo e vai estar responsável por uma vida que você precisa responder por ele até o final da vida dele. Caso alguém se interesse nas redes sociais, olhando o Instagram de vocês, tem como a pessoa ir olhar o animal para adotar sem ter a necessidade de esperar uma feira? Sim, sim. Jussara participa dessa parte de adoção, porque ela vê mais diariamente os animais que estão aptos à adoção, pode estar entrando em contato, ela fica sempre monitorando o Instagram, ela monitora o Instagram, entra em contato com vocês via WhatsApp, faz uma breve entrevista e marca assim, um horário, vê tudo direitinho. Nós podemos observar que com essa pandemia que vem de 2020 a 2021, muitos cães e gatos foram abandonados nas ruas, né? Vocês têm uma média de quantos vocês conseguiram resgatá-los? Eu não tenho como fazer a média, mas a pandemia foi muito sofrimento, porque, vamos parar para analisar, assim, muitos bares e restaurantes fecharam. E com isso, os animais que estavam na rua, que eram até alimentados por algum dono de restaurante, que ao final do expediente coloca para eles, ficaram sem comida, né? Ficaram alheios mesmo. Então, à medida do possível, a gente foi colocando ração, foi colocando comida. Claro que a gente não conseguiu atender a todos os bairros, enfim. Mas eu não tenho como te dar essa média, né? Mas existe até um estudo que muitos animais também foram adotados durante a pandemia, porque muitas pessoas estavam só. Então, eu vou adotar porque eu estou muito só. E com a volta, né, ao novo normal, aos poucos, muitos animais também estão sendo abandonados. Porque eu estou voltando a trabalhar, estou voltando a estudar, aos poucos, de certa forma, as viagens estão voltando. Aí alguns animais também estão sendo abandonados. Então, há duas vertentes bem interessantes de se olhar assim, né? Porque enquanto ele estava sendo útil para aquelas pessoas, estava ótimo, mas quando voltou ao novo normal, já não era mais interessante ficar com o animal em casa. É verdade. Hoje, atualmente, quantos voluntários o Amor Animal tem? A gente varia, porque tem alguns voluntários que estão lá desde 2014 que precisaram se afastar por questões de faculdade e tudo, mas sempre estão com a gente. Então, assim, a gente varia assim, de 18, mas teve pessoas que precisaram se afastar por motivos particulares, mas sempre estão com a gente. Assim, inclusive, quero agradecer, assim, nunca se negam. Olha, gente, a gente vai fazer isso. Vamos fazer rifa. Eu ajudo, vou pegar, vou vender na escola. Então, a gente varia assim, mais ou menos em 18. Desses que sempre não estão muito na linha de frente, mas estão sempre por trás, de mão dados com a gente. Todos sempre de mão dados. Verdade, bem importante, né? Na sua opinião, qual a explicação para o fato das pessoas abandonarem ou maltratarem um bichinho tão especial que é um cachorro ou um gato? Sendo bem rude, né? A priori, assim, sendo bem rude. É uma falta de caráter, né? Porque é um ser vivo que está sendo abandonado. Mas sendo bem educada, aí a gente responde também. São pessoas despreparadas. E eu vou dizer o porquê o despreparado. A gente a gente cresceu há muito tempo lá, desde a década de 70, 80,
o cachorro, o gato, era aqueles bichos que tinham que ficar com a corda amarrado no pescoço, no quintal, comendo resto de comida, não sabiam o mal que estavam fazendo, mas dando um resto de comida, e era um bicho que era para me servir ali para cuidar da minha propriedade, né? Então, nessas duas vertentes, assim, de que às vezes eu acho que é um despreparo, de não entender que aquilo é um ser senciente, ele sente tristeza, alegria, depressão, ele tem câncer de mama, ele tem, agora novembro azul, né? Ele tem câncer, o macho tem câncer de próstata. Então, nessas duas vertentes, eu diria essas duas respostas, né? Primeiro, é uma falta de caráter, depois, que eu acredito que é uma falta de consciência. Recentemente, nós pudemos ver aí nos telejornais, não sei se você viu, um cachorro ia passando na calçada, aquele não é um cidadão, ele pegou uma faca e deu umas 3 punhaladas no cachorro, o cachorro correu para debaixo do carro e acabou morrendo. Tem vários casos, assim, inclusive a lei de 2020, que a gente teve uma modificação, não vou nem dizer o número da lei, porque eu posso me confundir, eu sei que é 14.000, salvo engano, é 14.064, que vem para modificar a lei do meio ambiente, de 98. E, assim, lembrando, porque tem gente que, assim, acha que a falta de conhecimento, não, é só um bicho, eu vou matar, eu vou abandonar, eu vou praticar maus tratos. E não, gente, né? Aproveitando, vamos conscientizar. A lei modificou, e com essa modificação você responde penalmente. Se você for, no caso, né, desse senhor, ele poderia ser pego e já levado para o presídio, porque ali ele já tinha prova material e de autoria, e ficar preso em recluso de 2 a 5 anos. Com a morte animal, de 1 a 3/3, a pena vai ser aumentada. Ele fica com antecedentes criminais. Então, vamos tentar conscientizar essas pessoas que você vai responder criminalmente, a lei modificou. Inclusive, essa lei que trouxe ano passado foi com a decepação das patas traseiras de um pitbull, lá em Minas Gerais. Aí foi quando a repercussão, os deputados tudo, e trouxe essa lei. Então, eu fico feliz com isso, porque antigamente a gente prestava um BO, a pessoa ia lá, assinava um termo circunstancial e saía. E hoje em dia não, né? Mas a gente vê muita barbaridade, não só longe, lembrando que Arco Verde também já teve muita barbaridade, né? Em relação à castração, o Grupo Amor Animal já tem alguma campanha nesses dias para acontecer, e o que precisa, caso alguém se interesse em levar o seu animal para fazer essa castração? Quando a gente nasce em 2014, a gente sempre falou uma coisa, né? A gente sempre falava, a solução é o controle de natalidade desses animais, porque uma ninhada de cadela vai vir em no mínimo 12 filhotes, que são 12 filhotes que vão... E as pessoas não têm, embora tenha mudado, até nos artistas, não tem muita predisposição a adotar sem raça definida. Geralmente, realmente quer um animal de raça e tudo, embora tenha mudado. E a gente sempre pensou nisso. E a gente conseguiu uma parceria com o médico veterinário, Luiz. Ele sempre está vindo uma vez por mês para fazer castração a preço popular, tá? E é muito importante que a castração vai evitar outras doenças. Lembrando, Novembro Azul, castrar o macho é uma solução, porque vai evitar dele ter câncer de próstata também. Então, quem tiver interesse, eu vou passar aqui. A próxima castração vai ser dia 13 e 14 de novembro. Pode estar entrando em contato com Bia, tá? No telefone 99635-9166, que ela vai estar explicando para vocês a agenda. O valor é de acordo com o peso do animal, então eu não tenho como estar dizendo a vocês o preço de gato, de cachorro. Entre em contato com Bia, vê essa questão, ela vai lhe falar os exames que vão ser precisos, tá? Os pré-operatórios, vai explicar tudo bem direito, assim... Vai estar falando também os benefícios, caso vocês queiram se informar, os benefícios de uma castração, e a agenda com vocês. Ok, então aí não tem nenhuma parceria do município de Arco Verde em relação a essa castração? O município não entra com nada? Não, o município, lembrando que às vezes as pessoas confundem, né? Não, essa castração do município, não, essa castração é do Grupo Amor Animal. O Grupo Amor Animal atualmente não tem nenhum benefício assim, ou nada vinculado ao município, né?
município presta suas campanhas realmente separado do grupo Amor Animal. Essa castração é privada, vamos dizer assim, né? É privada. Ah, tá certo. Ok, para esclarecer melhor, né? Porque pode ser que alguém pergunte, né? Fica alguma dúvida. Outra informação que muita gente às vezes pensa assim, castrar um bichinho não é um ato de maus tratos? Não. Maus tratos seria considerado anteriormente, porque eu escutando assim minha mãe, meu pai, né? Eles falavam que os animais eram castrados de formas cruéis, né? Sem anestesia e de porta, enfim, assim, é umas coisas bem absurdas. Não, na verdade, castração é um ato de amor. Primeiro que você vai estar evitando várias doenças no macho, que ele faça marcação de território dentro de casa, brigas se você tiver outros machos, porque eles brigam muito por território, câncer de próstata. Na fêmea você está evitando, além, né, do cio, que muita gente reclama, eu não quero fêmea, eu prefiro o macho por conta do cio. Não, a castração vai prevenir esse cio e também vai dar uma vida longa. Eu tenho uma cadela que ela foi castrada com 8 meses, ela está com 13. E foi um ato de amor, porque evitou câncer de mama, evitou piometra, evitou várias outras doenças, né? E está super saudável hoje. Super saudável. E na verdade, eles ficam super saudáveis até com um mês, assim, não tem problema algum. Uhum. Como vocês fazem para custear tantas despesas do grupo no dia a dia? Porque a gente sempre observa, quando vocês socorrem um animal, né, que leva para uma clínica particular, às vezes fica lá, como é que eu posso dizer, o vale, né? Aí vocês vão para as redes sociais, fazer uma campanha, né? Deposita pelo menos R$1 no Pix, tem tantos seguidores, né? Como é que funciona essa logística toda que deve ser uma batalha para vocês, né? Uma montanha. Como eu disse no início, é uma luta diária. É uma luta diária. Quando a gente pega esse animal, inclusive as dívidas da gente estão em 7 mil e alguns valores, porque o custo de ração diária também, um saco de ração de 25 quilos atualmente está custando R$ 137,50, só para você ter ideia. Então, de acordo com os números que eu lhe dei, é muito animal para ser alimentado, né? Então, sim, a gente pede o quê? A ajuda de vocês, porque sem vocês, o Grupo Amor Animal não consegue fazer nada, de certa forma, porque a gente não consegue tirar muito do bolso da gente. A gente tem camisas para ser vendidas, tem caneca, tem mousepad, a gente tem chaveirinhos, e a gente pede, sim, no Pix. Eu vou até estar passando um Pix para vocês, tá? É o 667-802-09449, tá? Vai ser o nome da presidente Lucineide. Quem quiser fazer doação na conta jurídica do grupo, a gente também tem, é do Banco do Brasil, a agência 0068X, a variação da poupança é 51 e a conta da poupança é 39,5064. Então, gente, deposita, nem que seja R$1, porque é com esse dinheiro, realmente, que a gente consegue pagar as custas de ração, de medicação, de veterinário, né? E a gente conta também com a colaboração, como você disse, daqueles vales, né? Porque são vales que ficam lá. Olha, na Arcopet, na Agrogil, na Agroverde. Olha, a gente vai, tá? A gente está lembrado, aquele vale está vencido, mas a gente está indo. E a gente, ainda bem, assim, a gente entende, a gente está aguardando. Quando entrar mais doações, vocês quitam. Então, a gente precisa muito da ajuda de todos, né? E é aquela história, né? São 12 mil seguidores. Cada um doando R$1, a gente faz muito, né? Conseguiria pagar essas custas que estão em aberto, de 7 mil e pouco, e conseguiria fazer muito mais. Já pensou, esses 12 mil seguidores, cada um fizer um Pix de R$1 por mês, dá 12 mil. Dava para fazer muita coisa, não dava? Pois é. A gente sempre pede, né? A gente pede diariamente. A gente pede diariamente, assim, gente, por favor, faz doação. Ou então, quando está sem ração. Gente, a gente está sem ração, quer ir mesmo na Agroverde e lá, né, que lá aceita cartão e tudo. Você compra um saco de ração e faz a doação e parcela lá. Pode ir na Agrogil, pode ir lá na clínica da Arcopet, aqui no Beco de Joinha. Vai lá, pede a conta do Grupo Amor Animal, que geralmente eles dão de boa. Escolhe uma notinha para pagar que você quiser, ou então na Agrogil, Agroverde, vai lá, olha, eu gostaria de estar visualizando a conta do Grupo Amor Animal. Eles deixam, sim, vocês têm acesso a essas notas e vocês escolherem a nota que vocês queiram pagar.
Se quer fazer Pix, faz Pix de R$1. Se quiser depositar na conta, faz. Mas doa. O importante é doar, o importante é ajudar. De qualquer forma, eu quero ser voluntário, entre em contato, vai passar pela entrevista, vai ver o código de ética, tudo direitinho, o estatuto, se adequando, vem trabalhar com a gente. O importante é ajudar. Como faz para o voluntário querer ser padrinho ou madrinha do Grupo Amor Animal? Só entrar em contato nas redes sociais. As meninas estão lá sempre monitorando, tá? Até no WhatsApp da castração que eu passei, pode estar falando também com Bia. É voluntária, ela já encaminha para a Lucineide. Lucineide faz essa questão de apadrinhamento e ela vai cobrar, tá? Ela cobra. Mas o valor fica a critério da pessoa ou vocês estipulam um valor assim mensalmente? Como é que funciona? Não, a gente nunca estipula valor, porque cada um dá o que pode. Dá de coração. Dá de coração. 50 centavos a gente está recebendo, porque 50 com mais 50 já é R$1, que já vai ajudar naquela dívida de 7 mil e pouco, vai ser R$1 a menos, que vai me ajudar depois a trabalhar, a resgatar mais animais. Então, o valor, cada um escolhe realmente, com tanto que doe. Qual é... A gente viu recentemente a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe fazendo um centro de acolhimento temporário. Né? Acho que tem uns 3 meses que a Prefeitura fez essa inauguração na cidade. O que vocês acham da ideia? Arco Verde já deveria ter algo parecido? A gente acredita que Arco Verde já ultrapassou pela quantidade de animais que a gente vê na rua, né? Porque eu acredito que quem não gosta, e até quem está passando de moto pelo bandeirante, está sendo prejudicado. E a gente entende, né? Pelos animais que estão atacando. Então, assim, o centro é importante, só que a gente precisa lembrar de uma coisa. Um projeto, quando ele foi elaborado, a gente precisa fazer uma análise de conjuntura, né? Que a gente chama do ex ante, na introdução, na produção e de ex post. Porque se a prefeitura daqui faz um centro, ele tem que entender que esse centro de acolhimento, esses animais vão durar ali, em média, mais 10 anos. Então, ele precisa estar preparado para ficar com esses animais, no mínimo, ali até 10 anos. Até porque a gente já tem uma lei do mês passado, né, da proibição da eutanásia, sem o laudo definitivo de doenças que seja contagiosa para animais ou pessoas, né? Já vai entrar em vigor daqui a 4 meses. Então, assim, a gente precisa elaborar realmente o projeto bem elaborado e ter essa consciência crítica, porque não é só abrir um espaço e jogar os animais. Você precisa ter um veterinário, um técnico 24 horas, você precisa ter um pessoal da limpeza, você precisa ter uma custa com alimentação grande, né? Mas é importantíssimo demais, né? Além de estar ajudando a sociedade, de estar ajudando a disseminação, diminuindo a disseminação de doenças, né? E é importantíssimo. Eu só ressalto isso, que precisa ser um projeto muito bem elaborado. O Grupo Amor Animal tem alguma parceria com a ACO, CDL, Prefeitura, outras instituições para fazer alguma campanha mensalmente? E vocês têm alguma parceria com eles? Não, atualmente a gente não tem nenhuma parceria, né? Atualmente não, na verdade, a única parceria que a gente tentou, esqueci agora, foi com as escolas e deu muito certo, de conscientização nas escolas. E fomos ainda em 3 escolas, 2 do município e uma privada, de começar a conscientizar as crianças realmente, né? De uma idade ali a partir dos seus 8, 10 anos em diante, a gente estava indo conscientizar. Mas essas outras instituições que o senhor citou, não. Ok. No passado, bem próximo, nós tivemos uma ação bem bonita, louvável, por Dr. Rodrigo Rua e doutora Cibele, onde ele estava com o Castamóvel percorrendo os bairros. O Grupo Amor Animal chegou a participar de alguma ação dessas com eles e hoje ainda isso se encontra nos bairros fazendo essa castração móvel? Realmente é uma questão muito louvável, né? Mesmo eles privados, né? Porque eles não levavam nome de instituições ou de órgão, eles modificaram a vida de muito animal fazendo essa castração.
Alguns voluntários participaram como voluntárias, foram mais para ajudar, no sentido de ajudar, né? Mas a gente não teve mais contato, né? E atualmente eu não sei lhe informar, mas salvo engano, não. Parou, acredito que ano passado, e não, eles não estariam mais andando nos bairros, né? Salvo engano, não. Mas que a gente tenha participado, a última foi antes da pandemia, e alguns voluntários participaram como voluntários dessa ação privada deles. Ou seja, levando uma indicação, né? Levando algum cachorro, né, da comunidade, que vocês conhecem mais bem de perto, né? Mais de próximo, a comunidade onde os cachorros estão abrigados, né? Com certeza facilita o trabalho. Geralmente a gente por isso que a gente ressalta muito em questão de fazer um projeto, porque não adianta fazer um projeto sem uma elaboração realmente texante e chamar esses atores que realmente entendem, porque você vai estar entrando numa zona que você não vai conhecer muito, e não é porque sejamos expertos no assunto, não, é porque a gente aprendeu muito de 2014 para cá. A gente aprendeu a como não gerar muita dívida em clínica, a gente aprendeu de como não. O fato agora é focar em castração, e vamos ver essas outras questões, vamos ver na adoção mais de conscientização. Não que sejamos expertos, mas a gente adquiriu muito conhecimento ao longo desse caminho, né? Então, a gente ressalta que a parceria é importante, né? De chamando esses atores para ajudar nesses projetos. Porque senão não sai uma coisa muito bem elaborada. É verdade. Inclusive, eu até participei na época de fazer a cobertura, né, de alguns momentos. E assim, muito bem organizado, eu achei, entendeu? Apoio da comunidade nas casas, às vezes eles abriam a garagem para colocar o animal enquanto ele se recuperava da anestesia, né? Uma ação bem louvável. Infelizmente, eu creio que não esteja acontecendo, mas se pudesse acontecer isso novamente, seria muito bom. Porque no bairro onde eu moro, eu passei 3 noites sem dormir. Uma cadela estava no cio e foi dor de cabeça. Foi dor de cabeça, entendeu? Eu sei, porque é muita briga dos cachorros, eles acabam se engalfiando. Aí vamos dar um exemplo bem simples. É muito cachorro brigando, ele mordeu o pescoço do cachorro. Só que ninguém vai lá e coloca um remédio no pescoço do cachorro, um exemplo, né? Aí esse cachorro vai ficar com a ferida exposta, as moscas vão pousar e vai dar mise, que vai começar a gerar a doença e vai espalhando. Então, veja só, o fato de, se a gente tivesse castrado aquela cadela para ela não entrar num cio, já teria evitado essa briga entre os machos. Então, gente, é tudo engrenagem. Nessa situação, os animais de rua abandonados assim, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que reportar ao poder municipal para eles irem lá recolher e levar para um abrigo. Abrigo que eu digo, algum canto que eles tenham de apreensão de animais, né? Eu sei que eles têm apreensão de animais de cavalo, né? Não sei se consta de cachorro, essas coisas. Aí se reporta ao município ou pede ajuda a vocês para auxiliar em alguma coisa nessa situação? Gente, a obrigação, né, a gente faz, Grupo Amor Animal faz por amor, mas a obrigação realmente é do poder público, tá? Então, se você tem uma grande quantidade de animais no seu bairro que está gerando algum problema, é realmente do poder municipal, tá? Que está lá na lei orgânica do município, está lá nas leis que devem responder por isso. Em falando de apreensão, o único dado que eu tenho de lei orgânica do município é de 97, era ainda a prefeita Rosa Barros, e ela só refere à apreensão de animais de grande porte. É bem interessante, se você tiver a oportunidade de ver essa lei de 97, ela coloca a apreensão da multa de 3 a 10 reais, a multa é só de 3 a 10 reais, varia do porte do animal, aí lá tem a tabela, e a multa diária é de 50 centavos a R$1. E após 3 dias, esse animal vai para leilão e as custas vão ser revertidas para a própria alimentação do animal, está lá na lei. Então, assim, até onde eu sei, né, de lei orgânica do município, eles não dispõem de local para animais de pequeno porte, que seriam gatos e cachorros, né, mas reporta ao município, porque realmente é o poder público. A gente faz
uma ajuda, um auxílio. A gente faz uma ajuda, um auxílio até onde pode, mas realmente a obrigação, a atribuição, vamos dizer assim, é do poder público. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre o programa de governo do prefeito Hélio. Na campanha, ele, no plano de governo, item número 12, que trata mais proteção para os animais. Aí tem 3 tópicos. Criar a clínica veterinária de Arco Verde para proteção e cuidados com animais domésticos e rebanhos na zona rural. Essa clínica veterinária, eu creio que seja esse posto que tem lá no São Geraldo. É esse de apoio? Sim, aí é aquilo que eu falo sobre projeto, que a gente vê análise, a gente vê muito isso no direito administrativo, né? De análise de conjuntura. Se você não faz um projeto com ex ante, implantação e ex post, aí eu vou lhe explicar o porquê. Inclusive eram 2, eu não sei a motivação. Eu não sei a motivação. Mas esses postos, primeiro que eu não entendi de ser desvinculado à Secretaria de Saúde, porque as dotações vêm mais para a Secretaria de Saúde e é uma coisa de zoonose mais ligada à Secretaria de Saúde, que é ligada à vigilância sanitária. Tá? Tudo bem, foi para a Secretaria de Agricultura e foi muito bem recebida. E é muito bom e é uma ajuda. Eu acredito que tudo que traz para a gente, não para a gente assim, mas para os animais, é louvável demais, né? Como o decreto que o atual prefeito fez, é ótimo de não comprar os fogos de artifício, né? A administração pública, né? As instituições públicas não irão mais comprar os fogos de artifício. É ótimo. Mas, no caso das clínicas que o senhor perguntou, qual o problema? Eu tenho um veterinário disposto a atender o animal. Só que esse animal vai precisar de uma medicação. Não é fornecido. Esse animal vai precisar de alguns exames. Não é fornecido. A gente sabe, inclusive a gente tem até na página alguns pedidos de ajuda. Gente, esse cachorro é de um tutor que chegou aí à clínica veterinária, mas ele não tem como custear. Então, não foi bem elaborado nesse sentido, precisa ser revisto. A gente pega uma informação, eu não sei, a informação que eu tenho é que ele diz, o veterinário diz, essa medicação pega no posto de saúde. Essas pessoas chegam no posto de saúde, ou não sei se por informação do coordenador de farmácia, eles não, aqui não tem animal, não tem remédio para animal, só tem remédio para humano. O secretário de saúde, ele é veterinário. Ele sabe muito bem que algumas medicações que é usada em animais também são usadas, gente. Substâncias parecidas. Vou citar aqui só algumas que eu me recordo. Omeprazol, ranitidina, dipirona. Temos cefalexina, amoxicilina. Então, aí eles já não fornecem, tá? Porque o posto da clínica veterinária prescreve a receita e diz, pega essa medicação no posto de saúde, aquele tutor que não tem condição, vai lá e já é barrado. Então, não foi feita uma análise de conjuntura, não foi pensado bem nesse projeto, dessa integração das secretarias. Aí essa pessoa já volta para casa e realmente não tem condição. Tem gente que realmente não tem condição de comprar uma dipirona de R$1,90. Então, esse animal sofre e chega até a falecer. Então, precisa muito ser revisto alguns pontos, porque o posto auxilia, o posto colabora, mas alguém pegou algum animal do bandeirante e levou para o posto? Então, não foi feito parceria, não foi feito um projeto elaborado nesse sentido. O próprio animal vai sair lá do Beco do Buíque e vai até o posto de saúde, pedir uma ficha e pedir atendimento médico? Não. Então, esses postos de saúde foi pensado nesses tutores de baixa renda e não voltado para os animais de rua. Se não for um voluntário que se despende para ir levar esse animal, então não está funcionando, né? A gente precisa rever realmente esse projeto, eu não sei quem elaborou, mas está falho. Ou seja, a atitude foi louvável, mas precisa melhorar em alguns pontos, né? Que no caso que você está me relatando aí, é uma coisa de primeiros socorros, para atender o animal, para dizer o que é que ele tem. E se precisar de alguma coisa, ele tem que ser encaminhado ou para uma clínica particular, para fazer algum tipo de exame, né? Ou para a farmácia comprar o remédio, para a clínica, né, veterinária comprar o remédio, né? Como eu te disse, tudo que vem para melhorar a situação de vida dos animais agrega sim.
Mas, aí você me diz, não, é uma emergência. Mas o veterinário também ele não tem como adivinhar, sem os exames, o que o animal tem. Não é verdade? Ele vai precisar, no mínimo, de um hemograma. E esse hemograma não é fornecido. Precisa se dirigir a uma clínica particular para ser realizado o hemograma. Coisa que é aquilo que eu digo, uma falta de elaboração de projeto. Porque a Secretaria de Saúde ele tem um laboratório próprio e não é difícil, quem é biomédico sabe, de fazer um hemograma. Então, por que não esses exames, mas sempre ser encaminhado? Então, realmente, é o que eu digo, assim, esse projeto precisa ser reavaliado no sentido de ser mais amplo, contemplar realmente os animais abandonados, porque ele não vai sair da rua e vai até o posto, não. Ele precisa de um tutor ou de um voluntário que pegue e leve. O segundo tópico ainda do programa do governo, ele fala de reforçar o calendário de vacinação no município. Eu creio que esse calendário já tenha sido reforçado, né? Está sendo. Eu acho que recentemente, semana passada, já teve início a vacinação, né? Vocês têm conhecimento de alguma coisa? Quando vocês precisam quando tem esses mutirões, essas campanhas de vacinação, vocês solicitam a vigilância, uma equipe para ir na casa de vocês, já que vocês têm essa dificuldade de levar o animal de vocês para fora, vocês têm essa abertura? Olha, até onde eu sei, a gente estava no calendário de vacinação antirrábica, que também só é fornecida a antirrábica, que na clínica particular, que evita outras doenças, uma delas é a cinomose, só é fornecido pelo privado, e não é barato, no mínimo R$80. E, no caso, a vigilância, o município, ele só controla realmente a raiva, né, a antirrábica. Uhum. A gente estava bem atrasado, já fazia um bom tempo que a gente não tinha campanhas de vacinação antirrábica. Salvo engano, acho que a última foi 2017. Mas, quando a gente precisava, a gente se dirigia, sim, à vigilância. Atualmente, eu não sei como vai ficar esse calendário de vacina, até porque nem foi divulgado ainda, né? Nem a vigilância mesmo não passou ainda nada. Eu vi que tivemos em cidades vizinhas, mas eu ainda não tenho essa informação oficial da vigilância, não. Uhum. O terceiro tópico que ele fala é criar um centro de zoonoses e recolhimento de animais. Qual a sua análise? A gente pode ver em 2 pontos, porque o centro de zoonose, a gente teve até a exemplo aqui, Garanhuns. Garanhuns tem um centro de zoonose. Então, é um pouco assim complicado ter centro de zoonose dentro, porque o zoonose ele vai recolher os animais, e assim, ainda bem que a gente tem uma lei agora, né, de outubro, sobre a eutanásia, mas esse centro de zoonose, eles praticavam muito eutanásia nos animais, né? E a gente já tem informação que algumas doenças são tratáveis. Então, eu acho realmente que Arco Verde precisa de um centro de acolhimento para animais. E lembrando, né, que não é só um espaço e jogar os animais. Precisa realmente pensar que é um animal a longo prazo, que você precisa estar bem estruturado nesse sentido. Então, ao meu ver, assim, o centro de zoonose é bom em partes. Então, teria que ser bem avaliado, bem definido, assim. Então, esse centro de acolhimento nacional seria melhor do que o centro de zoonose, porque são 2 coisas diferentes, não é isso? São. Até pela a postura do centro de zoonose, quando eles vêm implantar, eles traem assim, já praticamente assim, não é acolhimento, é retirar animais que estejam contaminados com algumas doenças e passem para animais. Centro de zoonose, de uma forma bem grotesca, explicando, é assim: o animal está doente e essa doença contamina o humano. Entendi. Tá? Aí ele é recolhido, levado para o centro de zoonose e geralmente é eutanasiado. Mas com a modificação que eu já tinha dito, né, de outubro, que já está modificando, inclusive um dos artigos é esse, inclusive um dos artigos que ele diz que grupos de proteção animal poderão estar tendo acesso ilimitado a esses laudos para verificar se era de fato coerente a eutanásia do animal. Então, o centro de zoonose basicamente faria isso. Vamos testar os animais, esse está contaminado, leva para o centro de zoonose, porque esse contamina humano. E o centro de acolhimento, ao meu ver, seria melhor, porque a gente realmente estaria tirando os animais das ruas, estaria cuidando deles, estaria protegendo de sol, chuva, de
coisas absurdas que acontecem nas ruas, estariam privando eles de serem realmente maltratados. No caso, esse centro de acolhimento, ele tem que ser um serviço 24 horas, não é isso? Com médico, com veterinário. No caso, a parte cirúrgica, sim, porque a gente tem animais que precisam estar sendo monitorados, porque quando isso acontece com o grupo animal, o voluntário acorda lá de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Ele vai lá e fica acordado, a medicação, coloca-se lá para despertar, 3 horas a medicação. Então, basicamente, essa parte cirúrgica deveria funcionar nesse sentido. Por que vocês não fazem uma comissão e procura o Poder Municipal para lançar essa ideia, para ajudar a elaborar um projeto? Eu não sei se já 2 terrenos que tem ali próximo ao antigo Arcocenter, que vai com o caminho para a Pedra, eu fiquei sabendo que uma parte lá, ao todo, não sei, vai ser a feira de gado, entendeu? E se o município pudesse fazer uma doação de um terreno para vocês, ou o próprio município construir, acho que seria muito louvável para todo mundo, acho que todo mundo ia sair ganhando. Respondendo as 2 perguntas, né? A gente sempre tenta, sim, estar responsabilizando o poder público. Já participamos de várias reuniões, até com o secretário da Agricultura, que está com a clínica veterinária. Sempre tentamos estar engajado nisso, né? Mas também sempre colocamos à disposição, né? Não ficamos atrás, mas sempre estamos dispostos a só falar e a gente vai sem problema algum. Em relação ao terreno, é aquilo que eu já havia lhe dito. Um projeto mal elaborado é um problema futuro. Certo, vamos pegar um terreno, fazer eu vou ter pessoal para trabalhar, para estar ajudando com esse quantitativo todinho de animal, que eu citei para você. Eu teria a condição diária de alimentação para esses animais, porque é interessante a partir do momento que eu não esteja transferindo a responsabilidade, né? Porque quando o município ele transfere um terreno, alguma coisa, ele está transferindo também uma responsabilidade. Não é mais problema meu, fala com as meninas do Grupo Amor Animal, que elas resolvem. Então, é uma coisa bem delicada para ser debatida, é um projeto que precisa ser muito bem elaborado e responsabilizando, que é o poder público. Então, realmente, a prefeitura precisaria estar fazendo esse abrigo e ser de responsabilidade dela, porque é um gasto diário, como eu disse, né? A gente nem recolhe todos os animais, a gente nem consegue estar salvando todos os animais, e a gente já está com dívidas enormes. Imagine se eu pegar o município todinho de Arco Verde e colocar nesse terreno, um exemplo. É um caso que precisa fazer bem pensado, responsabilizando cada ator, responsabilizando cada pessoa da sua devida atribuição. É verdade. Então vamos torcer que o prefeito Wellington faça esse centro de acolhimento de animais em Arco Verde, né? Que vai ser de grande valor para toda a nossa cidade, né? Eu gostaria que você agradecesse ao pessoal, deixasse mais alguma informação que queira passar para os nossos internautas sobre o Grupo Amor Animal. Quero agradecer a ajuda de todos, assim, diariamente, até a Emerson, né, que viu o trabalho e disse, não, vamos trazer, vamos conversar, que é um debate importante a ser. Então, são pessoas, assim, que disseminam informação, que precisa sempre estar na sociedade, colocando a importância desses atores que estão para auxiliar, né? Não é uma responsabilidade, mas a gente auxilia. Gostaria de terminar pedindo doação. Vou passar novamente o Pix, tá? O 667 802 09449. Termino pedindo a cada um R$1, 50 centavos, quantos vocês puder, porque vai estar ajudando a gente, está tirando alguns animais do sofrimento. E peço conscientização que cada um no seu bairro, na sua casa, comece a conscientizar, que eu acredito que quando a gente começa a conscientizar, as coisas começam a melhorar. Cada um comece a conscientizar da importância do animal,
que ele não é mais aquele bichinho que fica amarrado no muro, tá? Ele é um ser senciente e precisa de respeito também. E obrigada por vocês sempre estar ajudando a gente. Muito obrigado, viu? Gostaria de agradecer a todos os internautas que estiveram conosco até agora, acompanhando essa bela entrevista aqui do Amor Animal. A farmácia Farmaverbe, Ricardo Peças e Serviços e o Conecta Engenharia. E durante essa semana a gente vai anunciar se iremos ter um próximo programa, quarta-feira, porque os estúdios irão passar por algumas reformas estruturadoras. Obrigado e boa noite a todos vocês.